Continuamos aqui com o case de humanização. Vou convidar para mediar esse debate a deputada Gorete Reis, que é de Sergipe, por favor, subir aqui ao nosso palco para fazer a mediação. Convido representando o Senado Federal, Ilana Trombica, ela que é diretora-geral. Representando o Tribunal de Justiça do Acre, vou convidar a Andréia Brito, ela é juíza auxiliar da presidência do TJ, lá do Acre. E da Advocacia Geral da União, a AGU, eu convido o Marcos Vinícius Pereira de Castro, procurador-chefe da União, substituto do Estado de Minas Gerais. Vamos, a partir de agora, conduzir os trabalhos. Vamos começar este painel ouvindo o Marcos Vinícius Pereira de Castro para conduzir os trabalhos a partir de agora, tá? A deputada Gorete será a mediadora. Pedir ao pessoal, por favor, que se acomode para que a gente ouça este nosso próximo painel, por favor. Boa tarde já a todos, né, e a todas aqui presentes. É com grande satisfação que a gente dá início a esses casos, né, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer a experiência, né, de todos aqui, dos nossos palestrantes. E pedir aos colegas silêncio, quem tiver que se retirar, para que a gente possa realmente começar as nossas atividades. Dando início com o nosso procurador da AGU, Márcio. Boa tarde, deputada Gorete Reis. Em nome de quem cumprimento minhas colegas aqui da banca. Boa tarde a todos que aqui estão presentes nesse evento. É muito difícil falar depois do Marcelo Taz, porque ele é uma celebridade, como disse o Wall Street Journal, né? E eu nem subcelebridade sou. Eu vim representando a Advocacia Geral da União. E quando nos foi passado o tema desse congresso, que é a humanização do legislativo, do processo legislativo, enfim, esse é um tema muito relevante para nós que trabalhamos com direito. A gente estuda no curso, e eu tenho certeza que vários aqui fizeram direito, que a lei deve ser algo abstrato, impessoal, genérico. E em termos técnicos é isso mesmo. Só que na prática, e aí eu saio do curso de Direito e vou para a prática, porque hoje nós vamos falar de prática aqui. Na prática da Advocacia Geral da União, por exemplo, nós temos 20 milhões de ações em tramitação. Então é muito difícil você colocar um rosto em cada uma delas. A maioria aqui, se não todos, acredito que a maioria, pelo que eu pude perceber, é parlamentar. Nós somos os advogados dos senhores. A Advocacia Geral da União é advogado de todos os servidores públicos, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, todos. Nós defendemos a União e os seus agentes. Como aqui estou conversando, na maior parte dos casos, com legisladores estaduais, nos seus respectivos estados, vocês têm as Procuradorias Gerais do Estado, que cuidam, que fazem a mesma coisa. Eu vou falar, vocês são nossos clientes nesse aspecto. Desculpe usar vocês. Outro dia o ministro Marco Aurélio deu uma bronca numa advogada até baiana, que usou vocês numa sustentação lá no STF. Aqui estamos num ambiente que eu acredito que eu posso usar vocês. Mas, se preferirem, vossas excelências são também nossos clientes. Enfim, a AGU arrecada 230 bilhões de reais por ano. É o que a gente faz, é o nosso trabalho. É difícil ter um órgão tão rentável, tão lucrativo quanto a AGU. Mas isso não é humano. Eu, durante a maior parte da minha vida profissional, tanto na Advocacia do Estado como hoje na AGU, eu raramente vejo pessoas. Raramente. Quando você trabalha, por exemplo, com direito tributário, é aquela sequência meio pré-determinada de atos, você raramente vê pessoas. Só que isso está mudando. E para exemplificar isso, e para trazer essa nossa experiência para vocês, eu trouxe, infelizmente, um episódio muito conhecido, acho que de todos, que foi o acidente que nós tivemos no começo do ano, lá ao lado de minha cidade, Belo Horizonte,
envolvendo a mina da Vale, no município de Brumadinho. Acredito que tenhamos aqui advogados parlamentares mineiros, mas só para situá-los, Brumadinho fica a 30 quilômetros de Belo Horizonte, se tanto. A distância da minha casa até o local do acidente é mais ou menos a distância daqui até o aeroporto. Então, é algo que nos tocou muito, nos toca muito, e que gera inúmeras consequências, inclusive econômicas e fiscais, para o Estado de Minas Gerais. Aliás, eu acho que para todos os estados, né? Mas especialmente para um estado que tem minas até no nome. Nós temos dezenas de minas como aquela, dezenas de barragens como aquela. Então, vamos humanizar isso. Vamos colocar o que a AGU, com seus 1.600 advogados da União, faz, porque arrecadar 230 bilhões por ano é importante? É isso que vai financiar uma série de políticas públicas, mas vamos ver como é que isso funciona na prática. É claro que essas tragédias são terríveis, mas pelo menos servem para a gente exemplificar o dia a dia de servidores públicos como nós. Todos aqui somos agentes públicos. Alguns, a maioria, eu acho, agentes políticos, porque o mandato eletivo ele tem, até pela própria lógica, uma situação de transitoriedade. 4 anos, pode se reeleger e tudo, mas há também um grupo grande de servidores públicos em que a lógica é diferente. No dia... até um aspecto pessoal. No dia 25 de janeiro desse ano, era uma sexta-feira, janeiro, verão, eu voltava das férias, eu ia assumir a chefia lá em Minas Gerais, na segunda-feira, dia 28. Meio-dia, eu no aeroporto de Confins, recebo uma ligação do antigo procurador-chefe. Ele fala: Marcos, você pode assumir meio-dia? Você pode assumir agora a chefia? Porque eu tenho voo, vou passar minhas férias em Fortaleza, meu voo sai agora 3 da tarde. Eu posso ir para Confins? Você vem aqui e assume? Eu, claro, problema nenhum. Estou indo para ir agora, estou chegando em Confins, eu vou direto para a Procuradoria e vou assinar para assumir a chefia. Isso era meio-dia. Alguns de vocês devem conhecer Belo Horizonte, é relativamente distante o aeroporto de lá. Meio-dia e 38, eu não havia chegado ainda na Procuradoria. Meio-dia e 38, uma das barragens da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho se rompe. Na época a gente não sabia direito esses detalhes, mas hoje nós sabemos que 12 milhões de metros cúbicos de desejos começam a vazar daquela mina. Imediatamente, as instalações da Vale eram logo abaixo dessa barreira, imediatamente, com coisa de 30 segundos, essa enorme massa de dejeitos, eu até pedi um vídeo, daqui a pouco eu vou pedir para passar aqui, vocês vão ver durante 30 segundos o que aconteceu, já atinge os primeiros prédios da Vale, onde ficavam veículos, onde ficava o pessoal da segurança, onde ficava o pessoal da portaria. Ali não tivemos muitas vítimas. Mas logo depois, aquilo é um vale, aquela massa de dejeitos, ela faz uma curva e passa a atingir um pátio, onde fica uma ferrovia, que é do tamanho, para vocês, para os que são baianos, mas todo mundo que já foi no estádio de futebol aqui conhece. Vai aparecer um vídeo aqui de 30 segundos, o que vocês verão no vídeo é do tamanho equivalente a 4 estádios da Fonte Nova, para que vocês vejam o tamanho da coisa. Se vocês puderem, por gentileza, é uma reportagem da Bandeirantes. Não tinha como eu cortar, seria até injusto fazer os créditos, tirar os créditos. Mas eles têm um vídeo que foi gravado de cima de um guindaste, que sobreviveu ao acidente. O tamanho, a proporção talvez não fique muito clara. Isso aqui é equivalente a 4 estádios da Fonte Nova. O que vocês estão vendo? Observem lá no cantinho, um veículo tentando escapar. Aquele veículo é gigantesco. Aquilo lá no fundo é uma composição ferroviária. Aquele trator tenta escapar, mas verifique que está vindo do outro lado também, porque isso aqui é a saída de um vale. Então, a massa de lama, de detritos, enfim, veio dos 2 lados.
Isso tudo aconteceu 30 segundos após o rompimento da barragem, num local que ficava mais ou menos meio quilômetro do local inicial do acidente, né? Eu acho que a maioria já viu esse vídeo. Nós, mineiros, nós vimos com maior frequência. Eu não quero deprimi-los, nem deixá-los tristes, até porque vocês passaram pela palestra do TAS. Tanto o motorista daquele carro quanto o motorista do trator foram encontrados com vida. Não me pergunte como. Aliás, me pergunte como, que eu vou explicar daqui a pouco como. Aquele moço ali e um outro do trator, os dois escaparam com vida desse acidente. Obrigado, gente. Obrigado. 30 segundos depois, saindo desse vale, desse platô, aconteceu a pior parte da tragédia, que é essa massa atingiu um refeitório, onde ficavam literalmente centenas de empregados da Vale. Repito, era 12h40, era hora do almoço, estavam todos lá. Era um refeitório. Esse local onde nós estamos, você multiplica mais ou menos por 10. Era muito grande. Ele foi arrastado por 1,5 km, com todas as pessoas ali dentro, né? Ali que foi o maior número de vítimas, e a massa continuou, e logo depois atingiu pousadas, sítios. Ali é uma região turística, que é onde fica o Museu do Inhotim, para aqueles que conhecem, enfim. E, algumas horas depois, ela caiu no rio Paraopeba. Foi nesse ambiente, com poucos minutos de acidente, que eu assumi a Procuradoria, e nós tínhamos que fazer alguma coisa. Nós já tínhamos uma experiência anterior com a tragédia ocorrida no município de Mariana, também envolvendo a Vale, também envolvendo a mineração de barragem. A mesma coisa. Aqui nós tivemos uma diferença significativa. Vocês puderam perceber que a massa era meio lama. Ela demorou, era mais lenta na sua propagação. Lá em Mariana era mais líquida. Então, rapidamente, o conteúdo da barragem de Mariana caiu no Rio Doce, que é um rio federal. Então, a Advocacia Geral da União assumiu aquilo no mesmo dia. No caso de Brumadinho, ela caiu no rio Paraopeba, que é um rio estadual. Com a experiência de Mariana, nós pensávamos, isso vai cair no Rio São Francisco ainda hoje, vai cair amanhã. Tanto que eu conversei com procuradores da Bahia, de Sergipe, de Pernambuco, todos pedindo orientação, o que eles iam fazer a respeito. Não chegou a acontecer, porque esse material era mais denso, mais duro. Mas, enfim, no primeiro momento, humanizando a coisa, o que a gente ia fazer a respeito de um negócio inédito pelo tamanho, pela violência, pelos prejuízos, enfim, nós fizemos uma certa divisão. O Estado de Minas, como era um rio estadual, se desincumbiu de propor as ações de indenização, de recuperação, e está cuidando delas até hoje. Foram quase 12 bilhões de reais bloqueados da Vale, que estão bloqueados, boa parte delas. A nossa experiência de Brumadinho, nesse aspecto, foi muito melhor que a experiência de Mariana, que Mariana não foi pago até hoje. Brumadinho, todo mundo está recebendo. Por quê? Pelo menos tinha uma experiência, né? E o que a União fez nessa situação, já que nós combinamos que o Estado de Minas iria cuidar dessas situações indenizatórias? Nós fomos atrás das vítimas, procurar gente. Então, naquele mesmo dia, nós propusemos uma ação que nunca foi feita aqui no direito brasileiro, que é para achar as vítimas de acordo com sinais de celular. Porque o celular, mesmo numa situação como essa, ele ainda dá... É possível calcular onde foi a última emissão, essas coisas e tal. E veja como é um negócio humanizado, né? Como há um espírito de colaboração nesses momentos. Todas as operadoras concordaram, só que não havia como eles nos informarem sem uma medida judicial, porque há o sigilo das comunicações. Não há muito o que se fazer. Então, nós propusemos uma ação, fomos lá despachar. Daí, no meio da noite, era 1h da manhã, o Google entrou em contato com a Casa Civil, entrou em contato com a gente. Olha, eu consigo triangular isso e apontar no mapa, onde cada um está. E daí, 1h30 da manhã, acordamos o juiz, fomos lá, ficamos de madrugada despachando com o juiz deu a liminar para conseguir triangular. E foi aí que nós achamos aqueles indivíduos que estavam naqueles veículos, no meio do lamaçal.
Um deles ficou capturado numa cápsula de ar e foi encontrado. O outro acelerou no meio do... uma coisa que eu, particularmente, nunca faria, quando vinha aquela massa. Aquela massa ali tinha 25 metros de altura. Ele acelerou para cima dela. E o carro conseguiu subir, ele ficou mais ou menos uns 3, 4 metros só e foi encontrado pelos bombeiros no mesmo dia. Também foi encontrado um ônibus com 10 pessoas lá dentro, graças à imagem do celular. Infelizmente, nesse caso, não tinha nenhum sobrevivente. Até hoje, gente, até hoje, foram 240, eu tenho um número aqui, desculpem, 254 mortos, mas ainda há 16 desaparecidos. E se encontram desaparecidos todo o tempo, até hoje. Tem quase 200 bombeiros lá, ainda, quase 10 meses depois. Né? Quando os israelenses chegou uma missão do exército israelense aqui, eles usaram muito as informações obtidas com essa ação dos celulares, que foi uma ação, repito, obtida no meio da madrugada. Nós precisamos de entrar com ações para garantir o abastecimento de água dessas pessoas. Os rios ficaram todos comprometidos, ainda estão. É preciso 1 ano de ciclo de chuva para a gente saber o que vai acontecer. Mesma coisa, foram mais de 300 poços. A Advocacia Geral da União esteve lá, verificando a qualidade de água dessas pessoas, etc. Enfim, não é uma situação muito comum. No nosso dia a dia, nós trabalhamos mais com a letra fria, com a impessoalidade. Mas em episódios como esse, como o de Mariana, é que nós podemos ver, no caso concreto, como os agentes públicos são capazes de fazer algo diferente. O Marcelo Taz mencionou uma coisa, até fugindo do tema de Brumadinho, sobre o canabidiol. Eu, como procurador-chefe, recebo citações de ações de saúde todos os dias. Nós temos máfias envolvendo isso. Eu não sou muito romântico nesse assunto. Apesar de eu mesmo já ter proposto uma ação por causa de um tratamento me envolvendo, que um médico uma vez me disse que eu tinha câncer terminal. Depois ele errou no diagnóstico, graças a Deus que eu estou aqui. Mas eu mesmo entrei com a ação pedindo medicamento. Eu entendo todo mundo que entra, mas na maior parte dos casos nós temos verdadeiras quadrilhas envolvendo pessoas nas suas últimas semanas de vida. Mas no caso do canabidiol, eu posso informar vocês, eu acho que até meu dever funcional, nós recebemos ações pelo menos 1 por semana. Nós perdemos todas. E vamos perder todas. Porque o Judiciário já reconheceu amplamente, né, os benefícios medicinais, terapêuticos do canabidiol e tem obrigado a União, o Estado, os municípios a fornecer esse medicamento àqueles que precisam. Então, meus queridos, falando de produção legislativa, nós já estamos atrasados nesse tema, a ponto do Judiciário considerar a lei inútil. Se o legislador não legisla, tudo bem, vai ler o Judiciário e começa a conceder. Então, estou trazendo aqui um elemento prático aí para a avaliação dos senhores e das senhoras. Enfim, o meu tempo, evidentemente, é bem menor do que o do Marcelo Taz e com toda justificativa. Eu queria trazer para vocês uma experiência de quem está no fronte, aplicando e lutando pela aplicação das leis que os senhores produzem. O caso de Brumadinho seria o pior cenário possível, mas para que vocês verifiquem que mesmo em situações extraordinárias exigem respostas extraordinárias mesmo. O servidor público, os agentes públicos em geral, são capazes de atender o público, de melhorar mesmo a vida das pessoas, não só numa arrecadação fria de números, mas para atender mesmo as pessoas. Naquela tarde em que foi concedida a liminar dos sinais de celulares, meu nome saiu publicado na Folha de São Paulo e eles ligavam para a Justiça pedindo, olha, eu quero saber o que está acontecendo. A Justiça não tinha ninguém, informava o meu telefone celular. Eu estava na minha casa, isso daí já foi no sábado, atendi diversas famílias, diversos amigos que pediam informações sobre seus colegas, dando o número de telefone, o que tinha acontecendo. É um negócio muito dramático. É um negócio muito difícil para qualquer agente público falar, não, realmente, esse número estava aqui na lista. Esse número estava na lista. Estamos tentando descobrir onde a pessoa está. Numa situação como essa, as pessoas se deslocam, por vezes, por quilômetros. Repito, um prédio muito maior que esse aqui foi arrastado por 1,5 km.
O que acontece com um corpo humano tão frágil numa situação como essa, né? São coisas muito difíceis para todo mundo. Não é o tema dos mais alegres para trazer, mas eu queria trazer a experiência da Advocacia Geral da União, enfim, da advocacia pública em geral, em episódios tão dramáticos como esse de Brumadinho, viu? Muito obrigado, agradeço o convite.